A história de hoje conta a história do peixe de passagem. O peixe de passagem é aquele peixe que está sempre indo em direção à correnteza, que a água, ele nunca pode parar, até dormindo ele está nadando, a água passa por dentro das guelras dele e ele sobrevive desse jeito, ele está sempre nadando, nadando, nadando e indo sempre em frente. Então um dia esse peixe de passagem começou a pensar que ele tinha vontade de nadar contra a correnteza, mas ele pensou, mas eu não posso fazer isso, eu sou um peixe de passagem, eu tenho que sempre seguir o fluxo do rio. Mas aquela vontade aumentava cada vez mais. Então um dia muito angustiado, andando na beirinha do rio, encontrou com uma borboleta que era amiga dele. Aí falou: dona borboleta, me ajude, eu não sei o que eu faço. Eu sei que eu sou um peixe de passagem, mas eu tô com muita vontade de nadar contra a correnteza. Isso eu não posso fazer porque eu sei que minha direção é seguir sempre em frente. Então a borboleta falou assim: eu não sei como é que eu faço para te ajudar. Eu me lembro que o meu avô, o seu borboletão, um dia me disse que o caminho mais curto não é uma reta, e sim o lugar que tem menos atrito. Então o peixe se conformou com aquilo e disse: realmente eu tenho que seguir onde tem menos atrito, eu vou seguir a correnteza e vou descendo o rio. Aí ele saiu satisfeito, nadando feliz, só por alguns dias. Passado alguns dias ele começou de novo a ter aquela angústia, aquela vontade de nadar contra a correnteza, de ir contra os princípios, de ir contra as leis da natureza e poder voltar ao rio. E ele foi angustiado de novo, novamente, foi descendo o rio e encontrou então um coelho. Aí ele parou um pouquinho, conversou com o coelho, contou o que a dona borboleta tinha dito, contou dos anseios dele e pediu para o coelho desse um conselho para ele. Então o coelho disse para ele que não sabia não, até coçou as duas orelhas, não sabia que conselho daria para ele, mas ele falou assim: olha, eu acho que você tem que seguir a natureza, e a natureza te leva a esse caminho, a sua natureza é essa, você tem que seguir o caminho que você foi destinado e ir sempre em frente. Então o peixe se conformou com aquilo e foi descendo muito feliz da vida, só por alguns dias. Passado alguns dias começou de novo aquela angústia, aquela ansiedade, aquela vontade de ir contra a natureza, de ir contra tudo e voltar no rio e na contramão do rio nadar contra a correnteza. Então ele encontrou uma coruja, que é um bicho muito esperto e muito sábio. Aí ele perguntou: dona coruja, o que eu faço? Eu já conversei com a borboleta, com o coelho, e a borboleta me disse isso, o coelho me disse aquilo, a dona coruja: não, os dois estão certos. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem que seguir, existem duas naturezas. A natureza que a gente conhece, que são as estações do ano, a temperatura e tudo, e existe a nossa natureza interna, que quando ela nos pede alguma coisa, a gente tem que fazer o que a nossa natureza está pedindo. Então no mesmo momento ele nem se despediu daquela coruja, já deu um cavalinho de pau e voltou rapidamente contra a correnteza do rio. E ele foi nadando, nadando, nadando e ficou tão feliz de poder rever os lugares que ele já tinha passado e reencontrar alguns peixes, reencontrar algumas plantas onde ele já tinha passado. E ele ficou muito feliz com aquela situação e ele viu que a natureza dele realmente era ir contra a correnteza. Então ele foi nadando, nadando, nadando e de repente apareceu uma barreira que era uma pequena cachoeira. Meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não vou conseguir passar por essa cachoeira, só se eu pudesse voar. Mas onde é que já se viu algum peixe voar? Mas então ele não desistiu da sua própria natureza, mergulhou lá no fundo do rio, pegou bastante fôlego e saltou com toda a força e conseguiu voar. E ele foi voando e voando e voando e muito empolgado, e quando ele olhou para o lado estava cheio de outros peixes iguais a ele, fazendo a mesma coisa, voando também. Aí ele olhou para o lado e viu um peixe mais velho e disse: meu Deus, o que está acontecendo? Isso aqui é uma piração, de onde é que nós estamos conseguindo voar? E o outro peixe então mais experiente disse: não, isso aqui não é uma piração, isso aqui é uma piracema. Escolha uma fêmea de qual te agrade e coloque os seus ovos com ela. Então, gente, a história de hoje nos mostra que nem sempre o que a gente foi destinado, nem sempre o que a gente está achando que é o correto, nem sempre o que a televisão nos fala, que os nossos amigos nos falam, o que as outras pessoas nos falam que é o melhor para nós, realmente é o que a nossa natureza está pedindo. Vamos ouvir um pouquinho mais a nossa intuição, o nosso coração, e vamos ser muito mais felizes. Um grande abraço e um beijo!